Fala, senhoras e senhores, Isaac mais uma vez aqui com vocês, mais uma vez convidado pela Foxbit pra gente conversar um pouco sobre cripto. Então, senta aqui na mesa comigo e vamos bater um papo. Hoje nós vamos falar do polêmico Tether, ou como todo mundo conhece, o USDT. O Tether é a maior stablecoin do mercado, um dos maiores projetos dentro do mercado cripto e tem muita polêmica, muita controvérsia desse projeto e, cara, eu uso, você usa, todo mundo usa e a gente precisa entender mais sobre ele. Então vem comigo. Antes de mais nada, antes de você aproveitar todo esse conteúdo, já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com todo mundo, porque você sabe que aqui o conteúdo que tem no canal da Foxbit é muito bom, tá? Você sabe. Vamos lá, concorde comigo. Então compartilha com geral, fechou? Vamos lá entender um pouco mais sobre o Tether, porque ele foi criado já há um tempinho. Lá em 2014, que a empresa Tether Limited criou o USDT, e a ideia era que a gente tivesse uma estabilidade no mercado descentralizado e tão volátil quanto é o mercado cripto. E além disso, servir como ponte do mercado tradicional, que a gente chama de TradeFi, com o mercado descentralizado, que a gente chama de DeFi. Então a gente queria o quê? A gente queria estabilidade no mercado. Estabilidade. Uma coisa que a gente não tinha facilmente. E, cara, se você pensar no ecossistema de DeFi, você não consegue, né, trabalhar de maneira tão volátil, tão maluca. Isso existia antes. Hoje a gente tem, no caso, as stablecoins para ajudar a gente nisso. E no caso o Tether foi uma das primeiras do mercado. E como eu sempre gosto de trazer para explicar o projeto, eu trago sempre algumas características. Essa eu trouxe 3 para você entender. Primeiro ponto, primeiro pilar, estabilidade. Sempre precisa estar 1 para dólar. Como ele é um dólar tokenizado, o que a gente chama de stablecoin, nós precisamos manter essa paridade. E aí o Tether é responsável por manter essa conversa acontecendo e garantir que ele não saia do 1 para 1. A segunda característica é que começa um pouco as polêmicas que eu falei. A transparência. De um tempo para cá, o Tether vem sendo até que bem transparente, ajudando as autoridades, né, deixando cada vez mais públicas suas coisas, suas informações, mas durante muito tempo não foi isso. Mas hoje, a Tether afirma, de acordo com o site delas, que você pode ver, por exemplo, aqui, que existe uma quantidade muito maior em caixa deles do que, no caso, temos de Tether em circulação, o que garante o 1 para 1 e uma tranquilidade para que você use o Tether de maneira descentralizada, no ambiente descentralizado, no ambiente DeFi, sem ficar no risco de se você vai ter realmente seu dólar de volta. E por último, o terceiro, versatilidade, né? Então você consegue usar quase todas as blockchains top ali 10, você consegue usar o Tether de maneira muito tranquila. Ethereum, Solana, Tron, qualquer uma dessas você consegue usar de maneira muito tranquila. Se quer pagar taxas baratas, você vai para uma, se quer ter mais liquidez, você vai para outra e você sempre vai usar a mesma moeda. Então ele traz aí um primeiro passo, né, que seria ali de ter um pouco de interoperabilidade. Não chega a ser interoperabilidade, por isso eu trouxe a questão da versatilidade de você usar em qualquer lugar. Isaac, mas como que funciona isso? Como que a gente garante que o que está rodando na rede é o que está ali? Porque isso é uma moeda que não tem tanta funcionalidade assim, né? Não é, por exemplo, o Ethereum que tem smart contracts, não é, por exemplo, o Bitcoin que tem a sua rede centralizada, uma moeda que está presente em outras redes. Então como que funciona ela? Então, para explicar isso, vamos começar a desenhar toda essa ideia. Primeiro tem você com seus dólares. Você quer, no caso, trazer os dólares para um ambiente tokenizado para você usar em DeFi, por exemplo. Normalmente, isso acontece como hoje? Você deixa esse dinheiro com a Tether Limited, que é a empresa responsável, então ela é uma empresa centralizada. Isso é muito importante, tá? Porque a gente está num universo totalmente descentralizado e a gente acaba defendendo muito a descentralização dentro de projetos, dentro de estruturas como é o Bitcoin, por exemplo, mas nem todos os projetos vão ser assim. Porque esse é um claro exemplo de um produto que dificilmente, e até hoje é muito complexo, você descentralizar. Alguns projetos tentaram, Terra Luna é um exemplo disso, mas que não conseguiram e acabou sendo um grande golpe no mercado. No caso, essa empresa já está há muito tempo no mercado e a gente acaba tendo que confiar na empresa para ela manter esses dólares enquanto ela está emitindo alguns para a sua carteira. Então ela sempre vai ter aquela reserva guardada com aquele mesmo valor. O conceito aqui é muito parecido com o que a gente tinha antigamente com o padrão ouro, que era o quê? Os bancos centrais só emitiam o que eles tinham guardado. E aí você consegue manter essa paridade e manter o equilíbrio, no caso do papel moeda. Aqui o Tether faz a mesma coisa, mas só que com uma stablecoin. E a ideia dele é sempre manter 1 para 1 com o dólar, essa stablecoin, trazendo uma previsibilidade para o mercado. Como que está distribuído esse dinheiro que eles estão guardando? Que muita gente imagina que eles estão guardando dólar, mas boa parte da reserva deles para garantir esse 1 para 1 está em títulos americanos. Então, basicamente, eles pegam seu dinheiro, compram títulos americanos,
ganham renda em cima desses títulos, essa é a receita deles como empresa, e fica sempre garantindo que o seu Tether, ou no caso o USDT, esteja sempre 1 para dólar. Hoje eles têm um pouquinho mais até do que deveriam ter, né? Mantendo ali um espaço de caixa saudável para que, se houver uma corrida em busca desses dólares, imagina que todo mundo que quer o USDT queira vender do dia para a noite, queira pegar seus dólares. Eles têm esse dinheiro, ou é pelo menos o que o site está mostrando. E por que eu estou sempre falando assim com muito cuidado? Porque é um produto que já se envolveu muito em polêmica, né? E aí essa transparência ela não é tão clara. E a gente também não consegue ver muito essas informações e garantir que ele exatamente tem aquelas reservas. Então a gente tem que confiar. Hoje o mercado confia muito, não é à toa que é a maior stablecoin do mercado, e se a gente olha em volume, no market cap, ela sempre está em primeiro lugar, ou quase sempre. Então, ela é usada hoje para tudo, usada em DeFi, usada em corretoras, muitos dos books, os maiores books estão entre par, Bitcoin, USDT, Ethereum, USDT, Solana, USDT, por exemplo. E até uma curiosidade que antes disso existir no mercado, era muito comum a gente ver o par versus o Bitcoin. Então a gente via Ethereum, BTC. Né? No caso a Solana não chegou nessa fase, né? Mas a Solana, BTC, Ethereum Classic, BTC, XRP, BTC. Então sempre o par era versus o Bitcoin, porque a gente não tinha uma outra moeda que seria amplamente aceita até chegar eles. Então ele resolveu um problema muito grande e trouxe uma solução bem ok para o mercado. A única questão é a centralização e o poder que ela tem. E aí a gente acaba caindo até em outros problemas, como por exemplo a regulamentação, que ainda não é muito clara sobre esse mercado. Então, em algum momento, o Estado ia vir regulamentar e esse momento está chegando no cenário americano. Só para você ver o tamanho do USDT, e é por isso que eu falo que tipo, muita gente até fica, nossa, ela é centralizada, ela vai quebrar, e eu fico, gente, se ela quebrar, né, de verdade, vocês vão ter que todo mundo correr para as colinas, porque o mercado cripto vai de vala, né, porque hoje ela é tão grande, tão imponente no mercado cripto, que ela ocupa um espaço que ninguém consegue ocupar. Então dá uma olhada nesses números. Em 2025 ela chegou a 140 bilhões agora em janeiro. Hoje as stablecoins no mercado geral já representam 6% do mercado cripto, guiando aí um grande mercado de RWA, guiado pelas stablecoins, e no caso o USDT tá aí, ó, em primeiraço, sem discussões. E o volume transacionado do USDT está em aproximadamente 190 bilhões em transações diárias. Aí a gente não tem o que falar sobre liquidez e aceitação de mercado. São duas coisas que o mercado abraçou e ela, por ser a primeira, ela tem uma força muito grande. Existem outras? Lógico que existem. O SDC, a DAI, tem diversas outras stablecoins, mas ela continua sendo a grande maioral do pedaço. Agora, vim aqui. Vamos falar um pouquinho das polêmicas que o Tether se meteu, né? Porque a gente já entendeu que ele é muito grande, domina o mercado cripto quando o assunto é stablecoins. Mas vem algumas coisas acontecendo que a gente tem que ficar de olho, porque qualquer definição de mercado, e quando eu falo definição de mercado, é o mercado tradicional, pode impactar muito o nosso mercado e as stablecoins. Um exemplo é o que aconteceu agora com a União Europeia e o MiCA. Que no caso o MiCA pediu que, como o Tether estava atuando na Europa, que 60% dos seus fundos ficassem na Europa ou em produtos europeus para trazer tranquilidade para os seus usuários. E a gente sabe o quanto a União Europeia é enjoada em questão de regulamentação e afeta muitos países. Não deu outra, a gente começou a ver diversas exchanges removendo o SDT das suas listagens. E aí o que a MiCA fala, né, é exatamente essa falta de transparência da empresa que está por trás. Eles falam que transparência eles têm, eles entregam todos os documentos, mas também do outro lado a regulamentação, ela nunca vê que esses documentos são o necessário, né, e fica sempre esse impasse difícil. E como é uma empresa americana, quem está olhando para isso é o mercado americano, e o Departamento de Justiça do mercado americano também está investigando, no caso Tether, por facilitar a lavagem de dinheiro. E aí é um discurso que eles estão trazendo, isso não quer dizer que é verdade, ou a gente não sabe exatamente o que é verdade ou o que é mentira dessa conversa, mas tem muita gente alegando que as pessoas, né, com má índole, no caso, para usar para terrorismo, para tráfico, acabam utilizando o Tether para fazer essas transações. O que eu acho bem coerente, porque a gente sabe que o mercado é totalmente transparente e rastreável. Se isso acontecer de alguma forma, a gente vai chegar no lugar comum desse rastreamento. Isso já aconteceu antes, historicamente, pode acontecer de novo se tiver investigações profundas disso.
E aí vai limpar a barra do Tether tranquilamente. O que o Tether tá fazendo é, cara, jogando muito limpo a empresa, e até me assustou porque o comportamento deles lá atrás era bem de tipo, não abrimos nossos números, não abrimos nossas informações, e agora eles estão abrindo muitas informações para o mercado americano e para o Departamento de Justiça americano para que eles avancem nas investigações e eles saiam livres dessas. A gente já viu outros projetos sendo caçados pela Justiça americana, como a XRP, né, e vendo elas vencendo. Então a gente torce aí para que o Tether não tenha grandes problemas, até porque boa parte do capital da galera acaba ficando em Tether quando precisa no mercado cripto. E aí, só uma curiosidade também para vocês, a empresa até que chegou a congelar 435 milhões de dólares por conta dessas investigações. Então você vê o quanto que ela está participativa dali. Isso acaba mostrando o comprometimento da empresa com tudo isso que a gente conversou aqui durante o vídeo. Mas também coloca em xeque o quanto o uso do Tether não pode afetar nós meros mortais no futuro. Por exemplo, bloqueio, ignorar transações, travar qualquer coisa na rede, porque eles acabam tendo esse poder ali de fazer esse tipo de bloqueio. Então o Tether é tudo isso. Um pouco de polêmica, um pouco de produto que é quase perfeito, no nível de utilidade, versatilidade, tudo que a gente falou. Ele veio para revolucionar o mercado, muita gente utiliza ele, eu uso, com certeza você que está do outro lado usa, e a gente vai continuar usando principalmente dentro do ecossistema DeFi. Não tem como. Mas só que a gente precisa ficar de olho para acompanhar essas atualizações. Isso é muito importante para que a gente tenha noção do que está acontecendo e a gente proteja nosso capital caso aconteça qualquer coisa. Isaac, então você fica segurando o Tether? Você fica com essa falta de segurança? De verdade não. O que eu faço é pulverizar, porque a mesma coisa que acontece com o Tether acontece com qualquer outra stablecoin. Então eu acabo escolhendo 2, 3 stablecoins, eu divido meu pote de stablecoins, eu recomendo que você também faça isso. A gente confia, a gente sempre vai acabar confiando no projeto até que aconteça alguma coisa. Então, como ele é o gigante do mercado, a gente confia, não tem nenhum problema em usar. Mas só que a gente vai continuar ficando de olho. E no meu caso, eu acabo pulverizando isso aí em, por exemplo, o SDT, o SDC, DAI. E aí eu fico um pouco mais tranquilo, porque 3 projetos cripto quebrado uma vez, aí já era demais, né? Principalmente de stablecoins. Não é possível que isso aconteça, tá bom? Mas façam isso que você vai ter uma tranquilidade quando o assunto é stablecoin daqui pra frente. Dica de ouro. Fechou? Pegou? Então faz o seguinte, compartilha esse vídeo com geral que precisa entender um pouco mais sobre Tether e quer entender mais sobre o universo de stablecoins. Fechou? E nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.